Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus, a todos que estão aqui presentes, a todos que também receberão esta mensagem nesta manhã. Que Deus abençoe você, que você seja tomado da presença do Senhor, do seu Santo Espírito, e que o seu coração seja fortalecido com esta presença nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos colocar diante do Senhor esse momento em oração, pedindo que o Senhor se manifeste a cada um de nós com a meditação dessa palavra nesse momento. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Quero agradecer ao Senhor, quero louvar o Senhor por esse momento tão precioso, Pai, de receber a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, Senhor Deus, de saber que o Senhor é o Deus presente, é o Deus que quer falar conosco nesta manhã. E nós queremos, Senhor Deus, abrir o nosso coração para que o Senhor coloque dentro dele, papai, aquilo que vem do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor deseja para nós nesse dia, para que as nossas vidas sejam transformadas e para que nós recebamos a revelação e o entendimento desta palavra nesta manhã, Senhor. Abençoa esse momento e que tudo aquilo que se levanta contra agora seja destruído em nome de Jesus. Que seja um tempo abençoado, que seja uma meditação cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa leitura de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 7. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 9. Diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. O tema para essa meditação nessa manhã é o mesmo que a Bíblia já tem ali, né? Muitas Bíblias já estão com esse tema: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Nós vamos caminhar nesta manhã meditando sobre algo que é tão comum nos últimos tempos, que é a incredulidade. E nós vamos ver isso através dessa passagem nesta manhã do Evangelho de João, aqui no capítulo 7. Neste ponto do Evangelho de João, notamos que Jesus já era muito conhecido, né? Os fariseus estavam tentando prendê-lo, as pessoas falavam sobre ele e muitos milagres já haviam acontecido. Então, muita coisa já havia acontecido neste tempo aqui, onde nós vamos aprender sobre a incredulidade que há nesses versículos aqui que nós acabamos de ler. Mesmo após ensinar muitas coisas, fazer muitos milagres e falar abertamente sobre quem ele é, Jesus ainda encontrava muitas pessoas que não criam. Nessa caminhada ali de Jesus, tudo que ele operou, tudo que ele fazia, tudo que ele realizava, ainda no seu percurso, ele encontrava com pessoas que não estavam crendo, não estavam acreditando em tudo que estava acontecendo.
Quando lemos o capítulo 7 do Evangelho de João, nos surpreendemos com a incredulidade dos irmãos de Jesus. Nós podemos até certo ponto nos surpreender, não, com a incredulidade de muitos, mas nesse capítulo aqui nós vemos que há incredulidade entre os irmãos de Jesus. Veja que em João 7,3 aqui, onde nós acabamos de ler, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então aqui os irmãos de Jesus, nós vemos através desse versículo, um ar assim de deboche, um ar assim de que eles estavam ironizando, aquela situação, aquele momento ali, onde eles dizem para Jesus dirigir-se, pois a ele, dirigiram-se, pois a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Então aqui nós vemos claramente que os irmãos de Jesus estavam assim meio que ironizando, meio que debochando. Vai lá, faz lá as coisas para que os seus discípulos... Então aqui nós vemos que os irmãos de Jesus não se consideravam e não eram discípulos de Jesus, porque eles estavam dizendo para Jesus ir até lá, falar, mostrar as obras para os discípulos, para que eles vejam, para que eles... E os irmãos estavam ali presentes com Jesus, vendo tudo, presenciando tudo, participando de tudo, e mesmo assim eles estavam agindo desta maneira. Em João 7,4 aqui também diz assim: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-se ao mundo. Então aqui nós vemos que os irmãos de Jesus, eles também viam Jesus operando os grandes milagres, Jesus fazendo grandes coisas, mas isso através do poder que Deus agia através da vida de Jesus ali. Deus dava todo o poder para que Jesus fizesse todas essas coisas. E os seus irmãos estavam ali com todo esse ar, com toda essa situação, nesse momento aqui, diante de Jesus ali, falando essas coisas. Estamos, portanto, vendo um caso típico de incredulidade nesse texto aqui, é o qual nós vamos agora caminhar. Nós vamos ver alguns casos de incredulidade. Vamos ver 5 nesse momento aqui dessa meditação. E o primeiro dele é que a incredulidade é um estado de espírito que encobre os sentidos mais básicos do ser humano, como a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato e outros mais, que possam existir. Ela impede tudo. Por mais que alguém veja, sinta, prove, cheire o poder de Deus, nada as fará crer ou mudar a percepção incrédula da pessoa nesse momento. Por mais que ela esteja vendo algo acontecer, como os irmãos de Jesus aqui estavam vendo tudo o que estava acontecendo, eles não estavam crendo. Eles não estavam acreditando. Por mais que eles vissem tantas outras coisas que Jesus fez e operou, porque eles moravam juntos, provavelmente, Era da mesma família, cresceram juntos. E chegou a esta altura, nós vemos aqui esta passagem onde os irmãos dele não criam em tudo que Jesus realizava, em tudo que Jesus ensinava, em tudo que Jesus fazia. Então, a incredulidade, ela faz com que a pessoa fique nesse estado, Um estado de espírito que encobre os sentidos. Tudo é tapado, tudo é coberto, a pessoa não consegue enxergar, a pessoa não consegue provar daquilo, a pessoa não consegue receber daquilo. E esse é o momento onde os irmãos de Jesus demonstram isso aqui, nesta passagem.
Eles não estavam sendo saciados, sendo totalmente entregues para que Jesus também conduzisse a vida deles nesse caminho. Nós temos tantas passagens onde Jesus transformou água em vinho, né? Nós temos passagens onde Jesus, o paralítico andou. Isso foi visto por muitos, né? O vinho, a água em vinho que foi transformada no casamento, muitos provaram, né? E muitos outros milagres, muitas outras coisas Jesus fez, Jesus realizou, que foram vistas, que foram provadas, que foram, né, presenciadas, e mesmo assim, nessa caminhada, há momentos e há vidas que estão caminhando incrédulas, não acreditando, não se deixando receber isso que Jesus está ensinando, isso que Jesus está falando, isso que Jesus quer fazer. E esse é o primeiro caso que nós estamos vendo aqui. O segundo caso de incredulidade é a incredulidade além de inutilizar os nossos sentidos para o agir de Deus. Impede a ação de feitos milagrosos na vida de quem está próximo, isto é, a incredulidade é contagiosa, perigosa e destruidora da fé, que promove os atos poderosos de Deus na execução dos milagres em nossas vidas, né? A incredulidade, ela é tão assim, perigosa, né, no caminhar de uma vida, que acontece isso. Ela impede o agir de Deus. Ela impede Deus de operar grandes milagres. Talvez haja situações que você esteja vivendo, e eu já ouvi de muitos, né, testemunhos, onde a pessoa diz assim: eu não quero mais saber de Deus, porque na hora que eu precisei, Ele não me ajudou. Agora eu vou seguir o meu caminho, eu vou para outro caminho, eu vou seguir a minha vida. Por quê? Porque não creu, porque não permaneceu, porque não perseverou. E a incredulidade, ela tomou conta, e impedindo o agir de Deus na situação em que a pessoa estava vivendo. Ela deixou de crer, ela deixou de acreditar que Deus, Ele é poderoso para fazer algo naquele momento. Então a incredulidade, ela faz isso. Aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, onde há incredulidade, não há milagres. Há o impedimento dos milagres, de acontecer os milagres, onde a presença de Jesus deve estar e a incredulidade, não tem como Ele operar, não tem como Ele fazer, não tem como Ele realizar. E nós precisamos deixar isso bem longe de nós, bem longe das nossas vidas, para que nós possamos a cada dia receber esse milagre. Receber essa presença, receber esse toque, receber essa ajuda do Senhor para as nossas vidas, ou para a situação nossa que nós estejamos enfrentando. A incredulidade produz um deboche irônico, uma soberba existencial que despreza os atos de Deus e os seus milagres, né? Quando a pessoa ela está agindo de uma maneira incrédula, ela pode até dizer assim: cadê o teu Deus? Agora você está nessa situação e Ele não faz nada? Surge, né, maneiras, atitudes que desagradam a Deus, onde Deus não vai se manifestar na vida da pessoa que está agindo assim, né, de uma maneira incrédula. Ah, você não serve a Deus? Então por que Deus não está fazendo algo, né, nesse momento? Então, há uma situação que gera esses deboches, gera esses momentos irônicos, onde a pessoa fica agindo desta maneira, para com o Senhor, para com as coisas do Senhor,
não sabe esperar, não sabe ter fé, não sabe agir com esperança, sabendo que no momento certo, no tempo que Deus sabe a hora de agir, Ele vai agir. E aí surgem essas situações, como aqui, onde nós vimos, né, os irmãos de Jesus dizendo essas coisas para ele. Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Né? Aqui os irmãos dele estão falando, né? Se você faz essas coisas, né? Por que está, né? Não se manifesta, não aparece, né? Como muitos gostam de fazer, de aparecer, se mostrar, se vangloriar. E os irmãos dele estão fazendo isso com ele próprio. É muito triste e é muito ruim, né? A gente vê isso acontecendo. O terceiro caso, a incredulidade nos aparta de Deus, né? Que coisa horrível deve ser andar e viver longe de Deus. Hebreus, capítulo 3, verso 12, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nós vemos que a incredulidade aqui, ela afasta a pessoa de Deus. Não tem como haver ali a união entre Deus e a pessoa se o coração da pessoa, não está crendo naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está dizendo através da palavra dele. Não tem como ele agir. Isso vai afastar você de Deus, se o seu coração estiver dessa maneira. E o quarto caso, a incredulidade nos põe em guerra contra Deus. Né? Há uma luta tremenda, há uma batalha tremenda quando o coração está incrédulo. Hebreus ainda aqui, 3, capítulo 10 até o 12, diz assim: Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Há uma guerra, não há descanso, não há confiança, não há paz, há uma luta tremenda quando a incredulidade toma conta do coração da pessoa, que não está crendo, que não está acreditando, que não está provando do que Deus está fazendo. E o quinto e último caso, a incredulidade pode ser produto também de pecado, né, na vida da pessoa. Pode ser produto do pecado forjado e desenvolvido no coração humano, quer pelo ciúme, pelo ódio, pela inveja ou competições. Observe que estamos falando do que pode ter acontecido no coração dos irmãos de Jesus para que a incredulidade se instalasse, né? Esse momento aqui nós não sabemos certo, mas o coração dos irmãos de Jesus não estava crendo, né, em todas essas coisas que Jesus estava fazendo. Não sabemos se havia, né, raiva ali dos irmãos para com Jesus por tudo que ele fazia, as pessoas indo até Jesus, as pessoas querendo Jesus, mas eles estavam ali se mantendo nesse caminho de não estar crendo em Jesus. E aí pode haver ciúme, porque nós vimos aqui no trecho da palavra onde eles falam, né,
que nós já lemos várias vezes, o versículo 3 e o 4 do capítulo 7. Eles pedem para Jesus deixar o lugar e ir para a Judéia, né? Para também os discípulos vejam as obras que fazes, e porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-se, né? Eles dizem ao mundo. Manifesta-se ao mundo, né? Deixa que o mundo todo veja. Vai lá, né? Mostra para todo mundo. Então, há essa situação no coração dos seus irmãos. E pode haver essa situação em muitos corações que não estejam crendo, não estejam acreditando no que Jesus é capaz, no que Jesus pode fazer, no que Jesus realiza através do sobrenatural, aquilo que nenhum recurso humano pode realizar. Jesus é poderoso e pode realizar. Em Hebreus 3:13, ainda ali, nós vemos que diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vemos que o pecado pode gerar incredulidade, engano. Não deixa com que você acredite naquilo que está vendo, naquilo que está acontecendo, naquilo que você está provando. O pecado faz isso na vida das pessoas. Portanto, meus queridos, se os irmãos de Jesus que viram, sentiram, tocaram e ouviram detalhes de sua história, do que nós nunca vimos, nós sabemos e conhecemos o que a Bíblia nos relata. Só que os irmãos de Jesus, provavelmente, eles viram, provaram e presenciaram muito mais coisas do que nós. Tiveram um coração incrédulo, estavam com o coração incrédulo, não crendo, não acreditando. Eles que passaram por tudo isso, viram os milagres e foram vítimas da incredulidade. Tenhamos cuidado, porque isso pode acontecer no coração dos mais desavisados, Por mais que você esteja em certas situações, o seu coração não esteja crendo, não esteja ali diante do Senhor, entregue para que aquilo que o Senhor está ensinando entre no seu coração. Talvez você esteja numa situação dessa, talvez você esteja caminhando num caminho desse. Mas eu quero dizer para você, abra o seu coração, peça ao Senhor para que Ele entre no seu coração, para que Ele faça com que todas essas coisas sejam reveladas ao seu coração e você passe a crer, a acreditar e a confiar nele e no que Ele pode fazer por você. O risco da incredulidade, ele é mortal, como foi dito aqui. Ele nos afasta de Deus. E se nós estivermos afastados de Deus, nós não temos a vida de Deus em nós. A Bíblia diz: o salário do pecado, ele é a morte. A morte da presença, de estar junto com o Senhor. Que nós não tenhamos isso no nosso caminhar, que nós possamos desejar estar cheios desta presença, estar com o Senhor Jesus em todos os momentos e em todas as situações. Fujamos dela, da incredulidade, pois com ela jamais poderemos ver a glória de Deus. Não permita que a incredulidade tome conta do seu coração, antes nutra-o com fé, pois como diz a Bíblia, Evangelho aqui de Marcos, só um pouquinho, voltando, capítulo 9, versículo 27.
Marcos 9, 27, diz assim: Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Né? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Então, nós temos a presença, nós conhecemos um Deus poderoso que tudo pode. Só que tudo pode para aquele que crê, aquele que acredita, aquele que busca, aquele que tem fé, que tem esperança. Tudo pode. Tudo é possível que crê. E ali nós vemos que é uma situação de irmãos de Jesus. Nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos também irmãos de Jesus, filhos de Deus. E meditando nessa passagem, eu fiquei pensando que, como irmãos de Jesus e filhos de Deus, que Deus guarde o nosso coração para que em nenhum momento da nossa vida, em nenhuma situação que nós possamos enfrentar, a incredulidade entre, a incredulidade tome conta do nosso coração, mas que nós possamos buscar uma fé que move montanhas, uma fé que agrada a Deus, uma fé que nos faz viver o sobrenatural de Deus. E a incredulidade, ela nos impede de participarmos e de vivermos tudo isso. Né? Nós vimos aqui que é uma situação onde irmãos, talvez você sirva a Deus, você tenha a sua vida no caminho do Senhor, mas muitos que fazem parte da sua família não ainda estejam nesse caminho, não façam parte desta família de Deus. Mas não deixe a incredulidade entrar no seu coração, dizendo, né? Não tem jeito, eles não estão ouvindo o que eu estou falando, eles não acreditam na palavra, eles debocham porque, vai na igreja de novo? Não sai da igreja? Não sei o quê, né? Como eu falei numa certa ocasião aqui. Você não serve a Deus? Então por que você está passando por isso? Porque Deus não abre a porta para você? Porque Deus não te abençoa? Porque Deus não te cura? Né? São situações que vivemos talvez entre aqueles da nossa própria casa, entre familiares, parentes, pessoas que estão próximas a nós, mas que isso não venha jamais abalar o nosso coração, que nós possamos permanecer firmes no Senhor e que também muitos daqueles os quais nós pedimos a Deus que o coração seja aberto, que os ouvidos sejam abertos, que as escamas dos olhos sejam tiradas para que possa ver o Senhor, para que possa ouvir a voz do Senhor, para que receba o entendimento e a revelação de quem o Senhor é. Alcance a vida desses que estão ao nosso redor, seja na nossa casa, na própria família, seja entre os familiares e parentes, seja entre aqueles que fazem parte do nosso contato diário. Amigos, conhecidos, pessoas às quais nós temos o contato por alguma situação, por algum momento, que nós possamos continuar crendo que eles também irão conhecer o Senhor, irão crer no Senhor Jesus. Né? Creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa, né? E tu serás salvo. Então, que nós possamos caminhar nesse caminho que o Senhor tem nos ensinado, jamais deixando a incredulidade entrar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse momento, nós louvamos a Ti, nós pedimos, Senhor Deus, que esse estudo, Pai, esta meditação, esta palavra do Senhor, toque o nosso coração, toque o coração de todos que ouvirão, que receberão, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor esteja movendo agora corações que se deixaram
Deus, por algum motivo, por alguma situação, entrar a incredulidade, Pai, não acreditando mais no Teu poder, não acreditando mais naquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, tem misericórdia, Pai, toca esse coração, faz com que esse coração retorne, Pai, volte para a Tua presença, a crer no Senhor, a se entregar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também, Pai, para que aqueles que ainda não creem no Senhor venham a crer, Pai, em nome de Jesus. Declaramos salvação, declaramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser um testemunho vivo, um testemunho poderoso da grandeza do Teu poder, Pai, nas nossas vidas e através dela, para que muitos creiam, para que muitos vejam, para que muitos provem daquilo que o Senhor é poderoso para fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alcança muitos corações, Pai, através desta palavra, Senhor Deus. Seja dentro de lares, seja, Deus, dentro de laços de amizade, onde quer que o Senhor queira, Pai. O Senhor é poderoso para manifestar agora esse poder, Senhor Deus, e fazer cair por terra toda a incredulidade dos corações, em nome de Jesus. E gerar em cada coração fé, gerar em cada coração o crer no Senhor, o se entregar ao Senhor, Pai, para que a vida, para que a situação que esteja acontecendo, Pai, mude, mas através do Teu poder, Pai, não através de buscas humanas, recursos humanos, dinheiro, Deus, profissão, mas através do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, através da Tua presença. Eu agradeço ao Senhor e declaro isso na vida de todos nós e daqueles que estão recebendo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.